Olá, queridos, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos começar a falar sobre romantismo. Antes de explicar os conteúdos, antes de explicar algumas noções e antes de apresentar alguns exemplos, eu preciso dizer para vocês que demorei a postar algum material porque essa escola literária, romantismo, é uma escola que contém uma gama de informações. São muitas informações, tá? O romantismo é um movimento histórico e cultural que influencia a literatura, influencia as outras artes, influencia a filosofia, influencia a história, influencia o surgimento de outras ciências sociais e humanas. Então, é um momento da história profícuo para a efervescência de conhecimentos. E esses conhecimentos são motivados pelo romantismo. A gente precisa, em primeiro lugar, se desfazer da ideia de que romantismo tem a ver com amor. Existe amor no romantismo, mas o romantismo não se resume ao amor. Então, quando você diz, fulano de tal é romântico, né? Você está trabalhando com, você está falando sobre uma ideia de romantismo. Agora, existem outras ideias que também são genuinamente românticas. E aí eu vou mostrar para vocês ao longo dessas aulas, ao longo principalmente dessa apresentação. Tá? Dito isso, a gente deve ter aí umas 3 ou 4 aulas gravadas sobre romantismo. Para eu falar sobre prosa, para eu falar sobre poesia, para eu falar sobre outras manifestações artísticas, tá? Então eu peço para que vocês tenham um pouco de paciência, porque por mais enfim, eu tenha estudado isso durante muitos anos, estou reformulando os materiais, né, para que não fique nada muito engessado. Eu preciso mostrar para vocês uma vivacidade nesses conteúdos para que vocês consigam lidar melhor com eles, não de forma decorativa, mas sim de forma mais orgânica, ou seja, entender. Entender o que isso significa na tua vida, o que isso significa para aquela obra que você está lendo, para aquele filme que você está vendo, e aí sim, juntando o útil ao agradável, você pode obter algo de conhecimento para te auxiliar no vestibular, enfim, ou em qualquer tarefa que você tenha que fazer, tá? Então, em primeiro lugar, datas importantes. O romantismo na Europa surge no final do século XVIII, por volta de 1770. E tem o seu apogeu, por exemplo, na Inglaterra, por volta de 1848, 1850, quando já está, enfim, nos outros países já está sumindo o romantismo, né? Já está ficando em baixa. Isso tem uma relevância, né, curiosa, porque no Brasil o romantismo surge por volta de 1860, em meados do século XIX. Então, enquanto que no Brasil os intelectuais, os escritores estão se entusiasmando pelo romantismo, na Europa já está no seu momento de queda. Isso é importante depois para a gente entender o que o Brasil absorveu do romantismo ou não, sabendo que ambos estavam em tempos diferentes, né? O romantismo europeu e o romantismo brasileiro. Ideias revolucionárias. O que o romantismo traz de novo para o pensamento, para a literatura, para as artes, para a música, para, enfim, os intelectuais, os escritores? Em primeiro lugar, a ideia de povo. Antes do romantismo não havia ideia de povo, não havia ideia de uma unidade constituída por pessoas que não são ricas, né, que são pobres, né, e que, enfim, fazem as suas tarefas manuais, cotidianas, enfim, e que detêm um poder e que são elementos fundamentais para a caracterização
de um território, de uma nação. Tá? Então, o povo é a categoria, é o entendimento que surge no romantismo e é aperfeiçoado no romantismo. Daí surge também a ideia de popular, coisa popular, música popular, livro popular, arquitetura popular, lugar popular, vindo do povo, oriundo do povo, característico do povo. Tá? Então isso é muito importante. O folclore. Folclore é uma palavra inglesa. Eu até errei aqui na hora de escrever. Folk é uma palavra inglesa que significa popular, né? E lore, né, vem de conhecimento, significa conhecimento. Então, folclore, conhecimento popular. Bem, o conhecimento popular é o conhecimento de uma receita, sabe? Uma receita, né? Que, enfim, que aquela receita de boldo, né? Aquele chá de boldo que cura tudo, né? Isso é um conhecimento popular, vem do folclore. Mas também são as histórias. As histórias que você ouve, as histórias que alguém te conta, o testemunho. Então, por exemplo, os irmãos Grimm. Conhecem? Os irmãos Grimm. Tem até a série, né, dos irmãos Grimm, tem os filmes. Né? Os irmãos Grimm são dois irmãos, né, o Jacó e o Wilhelm Grimm. Eles compilaram as histórias alemãs. Então, eles percorreram a Alemanha ouvindo as histórias do povo e anotando. E daí que nós temos os nossos clássicos dos irmãos Grimm, que foram até depois a Disney se aproveitou bastante, né? Fez os filmes. João e Maria, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, O Pequeno Polegar, A Bela Adormecida, Branca de Neve. Tem várias histórias com o nome João, né? João. Há várias histórias com irmãos, né? Irmãos, irmã, avô, avó. Histórias com animais, né? O corvo, os passarinhos, o gênio da garrafa, o filho ingrato, o burrinho. Então, assim, são muitas histórias. Vejam que, para vocês terem uma ideia, são, 200 histórias e mais 10 infantis. Aí você me pergunta, Marcelo, mas essas histórias não são infantis? Porque aqui no Wikipedia está separando. Olha, as histórias dos irmãos Grimm, elas, na verdade, elas não tinham finais felizes. As histórias, na maioria das vezes, tinham finais trágicos, tá? Não havia finais felizes. Porque eram histórias populares e eram histórias carregadas de lições, tá? Lições. Então, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, ela era comida pelo lobo mau e fim de papo. Acabou a história. Não tinha caçador que conseguisse salvar ninguém. E tinha um fundo moralizante. Olha, se você for pelo caminho errado, se você ouvir o conselho de estranhos, você vai se dar mal. Então, as histórias dos irmãos Grimm eram muito importantes para aquele momento de educação do povo, vinda do povo. E veja que eu também coloquei aqui no slide algo muito importante. Eu coloquei aqui no slide que duas ideias são fundamentais naquele momento. São construídas naquele momento. A ideia de família e a ideia de criança. Família como uma unidade, né, reunida por pessoas de laços sanguíneos, né, com pessoas que
enfim, mais velhas, que podem passar para as futuras gerações lições. E a criança, como um ser pequeno, como um ser que tem que ser cuidado, como um ser que tem que ser educado, que tem que ser formado. As histórias dos irmãos Grimm servem para isso, para reforçar a ideia de família e para reforçar a ideia de uma educação infantil. Tá? Então, hoje, quando a gente fala em criança tem que ter isso, não tem que ter aquilo. A família tem que ser assim e não tem que ser assado. Ainda que, bem, até um tempo atrás, tivesse havido uma discussão sobre o que é família, hoje nós vivemos um momento em que as autoridades públicas consideram apenas um entendimento de família e não outro entendimento de família. O entendimento de família que essas autoridades públicas hoje consideram vem do romantismo. Pai, mãe, filhos. Filhos devem obedecer ao pai e à mãe. A mãe deve subserviência ao chefe da família, que é o pai. Essas coisas que pra gente também hoje não fazem muito sentido, né? Mas que estão muito fortes, na verdade, na nossa sociedade, ainda hoje. Então, uma outra ideia também importante é a ideia de cidadão e de Estado civil. Tá? A ideia de cidadão e de Estado civil. O cidadão é aquele que tem consciência do seu lugar físico e tem consciência do seu papel na sociedade. O povo tem consciência do seu papel na sociedade. Tem consciência do seu conhecimento. E tem consciência de que é uma figura que contribui para a consolidação dos poderes e da vida em sociedade, da vida na cidade. Tá? Então, a ideia de cidadão, a ideia de Estado civil também é muito importante, sobretudo naquele momento em que os Estados-nações estão sendo consolidados, as cartas constitucionais, né, as leis estão sendo formuladas. Daí que nós temos a ideia de nação. Um território delimitado fisicamente, preenchido por pessoas, cidadãs que, enfim, se identificam com os lugares e se identificam também com os valores construídos, engendrados, formulados naquele território. Valores políticos, culturais, econômicos, filosóficos, enfim. É a ideia de ser brasileiro, ser francês, ser inglês, ser alemão, ser italiano, ser americano. Somos muito românticos hoje. Né? Somos totalmente românticos. Educação estética do homem também é outra ideia cara para os românticos. Os românticos entendiam que o homem pode ser educado positivamente a partir das artes. A arte teria como compromisso mostrar o que o homem tem de melhor, estimular o que o homem tem de melhor. De melhor para quem? Para ele próprio, mas também para a construção da sociedade, para a construção da nação, para a construção do país. Então, a educação estética do homem é essa total aposta no homem enquanto uma figura construtora, e é essa a importância do romantismo. O homem agora não é mais um espectador, sobretudo o homem popular, o homem do povo. Ele não é mais um espectador dos reis, e, enfim, e das rainhas e dos príncipes, não. Ele agora também constrói com suas próprias mãos o território, a sociedade. Tá? E isso se faz através das artes, através da música, através da cultura. Uma outra ideia também muito interessante
para esse momento é a ideia de história com H maiúsculo e singular, né, como eu coloquei aqui, e histórias com H minúsculo e com o S indicando plural. Antes do romantismo, nós tínhamos uma única história. A história dos reis, das rainhas, dos príncipes, dos ministros. Aquela história que celebrava apenas as personalidades públicas de um determinado território, de uma determinada nação. Nesse momento, essa história pública, essa história monumental de uma figura como um rei, uma rainha, passa a ser questionada. Ora, a gente está falando que nesse momento há um protagonismo entre do povo, né, do popular, né, do indivíduo, do cidadão. Logo, passa a ser construída uma consciência histórica a dar voz aos que não tinham voz. Ao sapateiro, ao alfaiate, à costureira, enfim, ao feirante, ao povo, tá? As classes populares. E daí também que isso corrobora com o folclore, né? Com o conhecimento popular. Uma outra questão muito importante, que a gente vai ver melhor também nos próximos encontros, um diálogo e enfrentamento interarte. Trouxe um exemplo de um romance do Victor Hugo. O Victor Hugo, né, romancista francês, conhecido pela sua obra Os Miseráveis, né? Então, ele tem o filme Os Miseráveis, tem o musical Os Miseráveis, todos eles baseados no livro Os Miseráveis. Mas Victor Hugo não só escreveu Os Miseráveis. Victor Hugo escreveu outras obras, escreveu poesia, escreveu teatro e escreveu um romance chamado Notre-Dame de Paris. Um romance cujo título é o nome da catedral, né? Aquela catedral que pegou fogo recentemente, chamada Notre-Dame de Paris. Bem, Notre-Dame de Paris conta a história lá da Esmeralda, do Quasímodo. Você que já assistiu lá o Corcunda de Notre-Dame, aquele filme, né, da Disney, sabe muito bem como é a história. Mas, Marcelo, o que o romance do Victor Hugo tem a ver com o diálogo e enfrentamento interarte? No romance de Victor Hugo, há descrições massivas da arquitetura de Notre-Dame, da Catedral de Notre-Dame. Então, é como se o Victor Hugo, nesse romance, construísse pela segunda vez Notre-Dame, só que na literatura. Então, é muito curioso isso. Você tem o monumento arquitetônico, físico, Notre-Dame de Paris, mas você também tem a reprodução desse monumento, desse lugar, dessa construção, no romance do Victor Hugo. Eu brinquei com os meus colegas, meus amigos, que a despeito da tragédia que aconteceu com a catedral, falei para eles, olha, gente, pegou fogo, tá? Infelizmente, lamentável que tenha pegado fogo. É uma construção de séculos e séculos, é desde a Idade Média. Tá? Mas nós temos o privilégio de poder ler Notre-Dame de Paris, porque Notre-Dame de Paris é uma reconstrução da catedral na literatura. Então, é esse compromisso. A gente vai ver isso também em outras obras da literatura brasileira, quando a gente chegar à literatura brasileira, romântica. Mas eu queria mostrar para vocês que isso é uma temática constante no romantismo. Bem, além disso, há um quê de iluminismo e de racionalismo. Ser romântico não significa negar o iluminismo e nem o racionalismo. Tá? Pelo contrário, o romantismo é também uma forma de conhecimento racional.
Eles esquematizam tudo isso. Eles se dedicam a organizar e a escrever e a publicar tudo isso. Então, não caiam nessa armadilha. O romantismo não se opõe ao iluminismo e nem ao racionalismo. Eles, inclusive, são herdeiros um pouco do iluminismo, né? Não haveria romantismo, talvez, não haveria Revolução Francesa, não haveria pensamento sobre uma nova história, uma história do povo, se não houvesse iluminismo. Para fechar a constelação de ideias, temos a ideia de natureza. Ah, Marcelo, mas havia natureza no barroco? Havia natureza no arcadismo? Não havia natureza no romantismo? Sim, só que de uma maneira um pouco diferente. Enquanto que, isso é muito importante, enquanto que no arcadismo a natureza deveria ser domesticada através da razão, a natureza deveria ser domesticada, deveria ser regulada, né? Lembrem-se de que o iluminismo é né, antes, né, o arcadismo, influenciado pelo iluminismo, é a escola literária que quer domesticar a natureza. Domesticar. Os pastores querem domesticar as aves, os rebanhos. Tá? No romantismo, não. No romantismo, existe um entendimento de que a natureza é tão caótica quanto o ser humano. O que significa que existe uma identificação entre o homem e a natureza. Ambos são caóticos, ambos são impulsivos, ambos são vitais, ambos são uma reunião de convulsão, tá? E chega um determinado momento em que você não sabe o que é homem e o que é natureza. O homem romântico, ele olha para a natureza e ele se identifica, tá? Marcelo, me explica melhor isso. Por exemplo, quando você olha para o céu e numa noite estrelada, com o luar, e você diz, nossa, essa é a noite dos amantes, essa é a noite dos apaixonados, essa é uma noite perfeita para namorar. Você está se identificando com a natureza e, ao mesmo tempo, está trazendo a natureza para os teus sentimentos, como se a natureza fosse um reflexo dos seus sentimentos. Isso também acontece, por exemplo, de dia. Você acorda de dia, nossa, o céu hoje está lindo, o sol hoje está radiante, que dia bonito, que dia estimulante, que dia belo, o dia está sorrindo para mim. Quando você diz isso, o dia está sorrindo para mim, o sol está animado, né? Está aquecendo o meu coração. Romantismo. É uma identificação radical entre a natureza e o homem. O homem leva o seu sentimento para a natureza e a natureza, por sua vez, se concretiza nos sentimentos do homem. Então, bem, essas ideias revolucionárias são ideias que nos caracterizam até hoje como um ser romântico, né? Como um ser que herda o romantismo do século, final do século XVIII e início do século XIX. Bem, agora eu vou dar um exemplo de algumas obras literárias, artísticas, musicais. A primeira delas, A Liberdade Guiando o Povo, né? O famoso quadro do pintor Eugène Delacroix, que foi pintado aí por volta de 1830, bem na Revolução de Junho, né? de 1830, né? Um pouquinho depois da Revolução Francesa, né? De fato. Vários elementos presentes, né? Aqui que
assinam embaixo isso daqui que eu disse, das ideias revolucionárias. Em primeiro lugar, liberdade, representada por uma mulher branca, com seios à mostra, né? Ou seja, é um domínio do corpo, né? O corpo, até mesmo aqui, ousado, revolucionário, segurando a bandeira da França, né? Com as cores, né, características. Veja que ela é acompanhada por um menino. E aí, bem, o menino como um signo da esperança, né? A criança, para nós, é sempre... Veja que no Brasil, né, isso fica muito claro, né? As crianças são o futuro da nação. A ideia de criança como o potencial, a potência do melhor do ser humano, aqui. A criança, mas a criança segurando duas pistolas, o que significa que não se pode fazer revolução sem armas, pelo menos na época. Aqui também temos um burguês com chapéu. A burguesia também é um elemento popular, digamos assim, né? Ela vai, a época ela é popular, mas vai ganhando também distanciamentos depois, né? Com o povo segurando armas. E veja que o que é cruel, não se pode fazer revolução sem saldo negativo, ou seja, olha aqui a montanha de corpos sendo pisados pela liberdade, guiando, olha aqui a palavra-chave, o povo. Tá? A liberdade ela é iluminada, os elementos abaixo do quadro são um pouco mais escurecidos, tá bom? Então é uma imagem muito comunicativa. Ela comunica muito bem as ideias do romantismo. Agora eu vou colocar para vocês escutarem uma obra de um compositor desta época, o Ludwig van Beethoven, que produziu, né, dentre várias obras, uma bem famosa que se chama Sonata para Piano, número 14, obra número 27, né, ópera 27, número 2. E ela tem outro nome, né, chamada Moonlight. Moonlight em inglês significa luar, né? Então veja, lembra da ideia de natureza? Então é uma obra musical cujo título é um fenômeno da natureza, luar. Então toda obra artística tem sentimentos, dialoga, né? Apresenta, comunica sentimentos. Então é aquilo que eu estou dizendo, a natureza e o homem numa radical junção. Eu vou colocar para vocês ouvirem um pouquinho a Moonlight. Então, veja, quem está em casa assistindo, por exemplo, aquela novela Novo Mundo, que é a novela de época, né, a reprise, né, dessa novela, vai se deparar com essa música. Às vezes toca na trilha sonora da novela Novo Mundo. E aí você já pode dizer, poxa, Moonlight, Beethoven, compositor romântico, tudo a ver com o momento da época, de fato, tá? Que é o Brasil entrando, né, na sua independência, em pleno, né, também
auxiliada também pelo romantismo. A independência brasileira é auxiliada pelos escritores, pela intelectualidade romântica. Então, assim, queridos, temos essa obra, que é uma obra, né, que parece ser muito triste, né, quando você ouve, te desperta um sentimento de tristeza, de melancolia. E aí, quando você lê o título, Moonlight, faz sentido, porque há momentos, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas, enfim, quando você olha, por exemplo, para um filme, há filmes que exploram muito isso, né? O indivíduo olhando para o céu com a luz do luar, né? Na verdade, o luar é a luz da lua, né? Então, é até uma redundância falar luz do luar. Não, o luar é a luz da lua. Então, fica aquela sensação de melancolia, de tristeza, né? Eu acho é isso que a obra está assinando, né? Está traduzindo. Bem, e agora eu vou ler rapidamente para vocês 3 trechos de escritores românticos europeus. Depois a gente vai ler, no próximo vídeo, os escritores brasileiros. Então, aqui eu selecionei um português, Almeida Garrett, Viagens na Minha Terra. Os Miseráveis, do nosso francês Victor Hugo. E Novalis, que é um escritor, um poeta alemão que escreveu um conjunto de ideias que se chamam Pólen. Tá? Ele escreveu aí, ó, em 1798. Então, eu vou pausar esse vídeo, porque eu vou produzir um outro vídeo para fazer a leitura específica desses escritores, que é opcional. Se você quiser assistir, você pode assistir. Se você não quiser assistir, tudo bem. O importante é vocês terem entendido o cerne das ideias presentes no romantismo. Tá bom? Então, eu fico por aqui. Nós nos encontraremos, então, num próximo vídeo de conteúdo sobre literatura brasileira romântica. Tá bom?